Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o MVP. Vou falar um pouquinho sobre o método, sobre a definição, sobre os objetivos, as características, benefícios e ainda vou citar um exemplo super importante que aconteceu na história e em função dele nós temos nossos computadores hoje rodando como computadores pessoais. Fica aqui no vídeo e vem comigo nessa história. Primeiro vamos começar pela definição. O MVP é uma sigla em inglês que quando você traduz ela quer dizer mínimo produto viável. Esse mínimo produto viável, ele significa que cada vez que você precisa desenvolver algum produto, você vai fazer isso com o mínimo de recursos necessários para que isso rode. Qual que é o objetivo de você fazer isso? Geralmente o objetivo é permitir que os desenvolvedores consigam fazer um teste para validar o quanto você vai ter de esforço e resultado com aquele produto, possivelmente, sem antes você ter que investir tempo, esforços com desenvolvimento, sem ser necessário que você efetue grandes desembolsos em investimentos financeiros, tempo, escala e esforços da sua equipe. Através do MVP você consegue fazer uma mensuração e saber se aquele produto que está sendo lançado, que está sendo pensado, desenhado, ele pode ter sucesso, ser bem sucedido ou não. Se você talvez precisa voltar e redesenhar esse projeto dentro de casa e fazer as eventuais correções para que ele seja um produto aceitável. As características do MVP geralmente tem uma versão inicial bem simplificada do produto, mas que contém um conjunto mínimo de funcionalidades que atendam à necessidade pela qual ele foi criado. Então, que atenda à necessidade básica do cliente. O cliente precisa ver aquele MVP e entender que aquilo ali é algo que gera valor, que tem um valor percebido para ele, seja uma utilização, seja o que for. E aí, com os benefícios de você rodar esse processo, esse método de MVP, é você conseguir principalmente captar os feedbacks dos seus clientes, entender o que eles acharam do produto, se eles tiveram uma interface, se eles experimentaram, qual foi a opinião que eles emitiram frente a esse produto, como que isso funcionou e como que isso teve de aceitação no mercado, para que você consiga voltar para dentro de casa e refazer esses estudos, melhorando naquilo que você entende que foi uma debilidade e eliminando aquilo que você viu que não foi necessário quando você rodou o MVP. O MVP, ao contrário de a gente falar que ele é mínimo produto viável, ele não cabe apenas para produto, ele também cabe para processos e para otimizações de custos e alavancagens dentro da sua empresa. Por exemplo, você quer rodar um projeto de substituir uma máquina. Vamos imaginar que você tem uma máquina lá hoje que executa tal tarefa. Essa máquina, a nível de mercado, ela é uma máquina cara, mas, em contrapartida, ela pode resolver o seu problema. Por exemplo, hoje você tem pessoas fazendo aquele processo e que com uma máquina você conseguiria dar melhor qualidade na execução da tarefa, maior produtividade e conseguiria alocar essas pessoas para fazerem outras tarefas que tenham maior relevância para o seu negócio. Porém, você não sabe se essa máquina vai funcionar perfeitamente, se ela realmente vai entregar aqueles ganhos que você precisa de produtividade. Você vai lá e faz o aluguel de uma máquina similar no mercado, ou empréstimo de uma máquina similar no mercado. Com isso, você vai conseguir fazer o teste dentro da sua fábrica, dentro da sua indústria, dentro da sua empresa, e vai conseguir ver se essa eficiência gerada, extrapolada, realmente vai entregar os ganhos necessários que você precisa para que você consiga efetuar a compra de uma máquina e dedicar a mão de obra dessas pessoas para fazer outras coisas necessárias dentro da empresa. Então, o MVP ele pode ser uma análise financeira de projetos, de processos, de escalabilidade e não só de produto, como diz o rótulo. Quando você
busca fazer essas otimizações, você consegue eliminar tempo, eliminar dúvidas, e ainda assim você ainda vai conseguir entender se aquele investimento que você vai fazer, que de certa forma, no caso que eu coloquei, que é o exemplo de uma máquina, você vai fazer um investimento pesado e se aquilo realmente vai retornar para o seu bolso ou para o caixa da empresa de uma forma que gere valor recorrente constantemente. Quero colocar um exemplo de uma empresa que surgiu lá nos Estados Unidos, que todos conhecem, que é a Apple. A Apple, lá na origem dela, quando Steve Jobs pegou o primeiro pedido para produzir placas, o que ele fez? Ele criou um MVP, não chega a ser nomeado dessa forma nos livros ou no filme que foi gravado sobre a história do Steve Jobs, mas nada mais é isso que ele fez. Quando ele viu a ideia das placas que viriam ser os computadores, ele viu que o Steve Wozniak conseguia desenvolver aquelas placas para fazer os joguinhos e tudo mais, animação e digitação. Logo, ele conseguiu fazer um pedido para uma loja de informática, digamos assim, na época, e esse dono da loja pediu um número determinado de placas. Ele foi para casa, começou a se mexer, como que a gente vai entregar, tal, e eles conseguiram chegar no produto final e fazer essa entrega para o comerciante. No livro ou no filme, você vai ter uma história bem mais detalhada sobre isso. Quando eles chegaram novamente lá no comerciante que havia colocado o produto, o comerciante começou a abrir as caixas e falou: não, mas isso aqui é uma placa, isso aqui não é um computador. E o Steve Jobs sabiamente começou a escutar quais eram as objeções do cliente para que ele conseguisse melhorar, sabiamente. Não sei o quão isso foi muito rápido na cabeça dele naquele momento, mas o que aconteceu? O cliente começou a dar vários insights. Um exemplo, quando ele viu, ele falou: não, isso aqui é uma placa, eu quero um computador. Não, o cliente ele não quer saber de comprar uma placa, daí comprar mais outra coisa, daí mais outra coisa, e conectar, e daí sentar e saber montar. Não, o cliente quer saber de pegar o computador, ligar na tomada e utilizar. E aí, com esse conceito, o Steve Jobs foi montando na cabeça dele ali, durante essa etapa de negociação em que ele estava entregando as placas, ele falou: então você vai gostar do nosso modelo 2. Nosso próximo modelo é bem perto disso, tal. E aí eles voltaram para casa, mesmo sem muitos perceberem o que ele estava pensando, mas ele já havia formatado que, na realidade, ele capturou a necessidade do cliente a partir de uma entrega que foi mínima. Foi o mínimo que ele precisava para ser entregue com as funcionalidades. Depois disso, eles conseguiram montar o primeiro computador pessoal, imaginando que aí já tinha que vir a placa, já tinha que vir a tela, como se fosse uma televisãozinha, e o teclado. Existiu um time, depois que foi descoberto o mouse, você consegue ver no vídeo do filme, e conta um pouco dessa história, mas qual que é o principal ponto aqui da história? Tudo começa com um MVP. Até mesmo grandes empresas, elas tentam testar para conseguir eliminar dúvidas para saber se aquilo é aplicável, é escalável naquelas condições. Às vezes você tem um processo ou você tem um produto que você mesmo não sabe quais são os riscos que você está incorrendo antes de fazer essa implantação. Você consegue mitigar esses erros e esses riscos através dessa análise do MVP. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos implantar esse produto, vamos melhorar esse processo, vamos testar ele primeiro, vamos testar com um mínimo produto viável. O mínimo produto viável, claro, além dele economizar esforço, mitigar riscos e identificar possíveis acertos, você precisa saber quais são os impactos financeiros e, para isso, você precisa fazer uma estrutura de modelagem financeira. Nessa estrutura de modelagem financeira, você precisa indicar lá quais são as despesas que você vai ter investindo naquele MVP e quais são os benefícios que você vai ter investindo naquele MVP. Quando você vê que os benefícios são maiores que os gastos, você fala assim: opa, se esse MVP deu certo, possivelmente ele tem uma chance grande de dar certo lá no futuro.
teve mercado, se no caso é um produto, um serviço, ele teve saída, teve aceitação, se no caso é um processo, opa, o processo rodou legal, tal, tal. Depois que você faz o MVP, você vai voltar lá e vai falar assim, ó, esses custos que eu preciso empregar para implantar esse projeto, para transformar, criar esse produto, esse serviço, ou melhorar esse processo, eu consigo otimizá-los? Consigo ter um ganho de escala nesse processo? Sim? Não? Por quê? Às vezes você fala assim, vamos imaginar que um comerciante quer colocar um produto novo ali no mercado, mas os distribuidores dele só comercializam aquele produto em grandes quantidades. Ele não vai fazer um investimento pesado sem saber qual é a aceitação e se ele vai vender. O que ele pode fazer? Em vez de ele pegar com esse fornecedor que consegue vender para ele, só que só em grandes escalas, ele pode fazer um teste, pode ir num outro, pode ir num atacadão, pode ir num outro distribuidor ou num lugar que vende para varejo e comprar aquilo e fazer um teste para saber se existe aquela determinada aceitação dentro do negócio dele. Ele viu que existe aquela aceitação dentro do negócio dele, por mais que ele tenha trabalhado com um pouco de prejuízo ali, se você pegar todos os custos da cadeia, ele já sabe, opa, eu já sei que eu tenho um potencial de X, o pessoal realmente consome, compra, gasta com esse produto aqui, ou seria interessante ter isso aqui no meu comércio. Então, a partir daí, você fala assim, ah, legal, o projeto, ele está validado. Agora eu preciso trabalhar nessas linhas de oportunidades para que eu possa ganhar escala com esse projeto. E aí o empreendedor ele vai atrás de melhores preços, vai buscar esse fornecedor grande para ver se a expectativa que ele liberou de vendas ali dentro do comércio dele fazem sentido com aquilo que o distribuidor grande havia oferecido em grande escala para ele inicialmente. Se não faz, ele pode procurar outros fornecedores já com metas pré-determinadas de compras, qual que é a quantidade e qual que é o valor que eu preciso pagar para que esse meu produto pare de pé e para que esse meu produto se pague seguindo esse desenho que eu fiz previamente do meu MVP. Então, coloquei 2 exemplos aqui, um no caso do comércio, outro no caso de processos numa indústria, por exemplo, ou em alguma empresa que tem um processo que pode ser automatizado através de uma máquina. Contei aqui sobre o caso do Steve Jobs. Não sei se na época da história a gente acaba vendo um pouco do livro, acaba vendo um pouco do filme, não sabemos exatamente como foi, mas tudo leva a crer que esses fatos, esses acontecimentos, é uma das metodologias que ele acabou aplicando, sabendo ou não, intuitivamente ou não, mas isso é um exemplo de que você precisa fazer, você precisa testar, você precisa colocar esse processo em prática para você conseguir saber qual a aceitação. Às vezes você pode até ter um prejuízo, então por isso é o importante de você ter esse MVP com o gasto de tempo, esforço e dinheiro mínimo possível para você ter aquele produto minimamente perfeito para entregar para o teu cliente, porque se você tiver um prejuízo, isso não vai comprometer a sua empresa. E aí, se você tiver esse erro em grandes escalas, certamente a sua empresa será comprometida, certamente você vai ter feito um gasto ou investimento indevidamente. Vou ficando por aqui. Gostou do conteúdo? Dá um like, deixa um curtir, compartilha com amigos, com empresários, com comerciantes, com empreendedores que você vê que precisam desse tipo de conhecimento. Caso tenham dúvidas, podem deixar os comentários aqui no canal, terei prazer em respondê-las. Muito obrigado, tchau!